Oi, meu nome é Mark, tenho 29 anos. Até 2 meses atrás, eu era só mais um motorista de aplicativo, tentando manter as contas em dia. Aí, numa noite chuvosa, às 21h40, uma mulher casada entrou no banco de trás, pagou pelo app e, ao sair na chuva, virou-se e disse: Sobe, eu te pago o caminho mais longo. O hall cheirava a mármore caro e ao perfume de jasmim dela, e quando as portas do elevador se fecharam, eu soube que estava cruzando uma linha que nunca tinha sequer visto antes. Ela não estava comprando o que eu achei que estava. Ela estava comprando algo que eu nem sabia que tinha para vender. Se você está assistindo a isso agora, me diga de onde você é nos comentários, porque eu ainda não sei se o que fizemos foi errado. A chuva daquela noite não foi daquelas que vão aumentando aos poucos. Simplesmente começou, forte e repentina, como se a cidade tivesse prendido a respiração e finalmente a soltado. Eu estava parado em frente à Meridian Tower às 21h40, os limpadores de para-brisa cortando a tempestade quando ela deslizou para o banco de trás. Mark? A voz dela era mais suave do que eu esperava pela reserva do aplicativo. Sim, senhora, para onde? Ela me deu um endereço que eu já conhecia, o mesmo prédio alto em frente ao qual estávamos parados. Olhei no retrovisor. Ela estava olhando pela janela, a respiração embaçando o vidro levemente. Casaco de grife, anel de casamento refletindo a luz do poste. O tipo de mulher que geralmente pegava carros executivos, não meu Honda batido. Na verdade, ela fez uma pausa. Você pode só dar uma volta no quarteirão? Devagar? Fiz o que ela pediu. Demos uma volta em silêncio, a chuva tamborilando no teto. Quando estacionei de volta ao meio-fio, ela não se mexeu por um longo momento. O pagamento foi feito pelo seu aplicativo, ela disse baixinho. Sim, senhora. Obrigado. Ela abriu a porta, depois parou. Virou-se, os olhos dela eram cinza esverdeados, cansados de um jeito que nada tinha a ver com a hora. Sobe, eu te pago o caminho mais longo. Eu devia ter dito não. Eu tinha regras sobre chamadas fora do horário. Mantenha a profissionalidade. Dinheiro adiantado. Nunca seguir clientes até em casa, especialmente as casadas em prédios com porteiros que lembravam rostos. Mas a receita da minha mãe tinha aumentado de preço de novo naquela semana. A caminhonete precisava de freios novos e algo na voz dela não era o que eu esperava. Não era faminto ou desesperado, era cuidadoso, quase profissional. Senhora, eu normalmente não. Por favor, a palavra saiu menor do que ela pretendia. Não é o que você está pensando. Desliguei o motor, guardei o celular no bolso, travei a caminhonete. Nós fomos para debaixo do toldo juntos, a chuva ainda caindo como se tivesse um compromisso. O hall era todo de mármore e luz quente, o tipo de lugar onde seus passos ecoavam, mesmo quando você tentava andar em silêncio. O porteiro atrás da mesa levantou os olhos, um cara de meia idade, em forma, com olhos gentis. Boa noite, senhora Ashford. O olhar dele passou pelo meu jaqueta de prestador de serviço, de volta ao rosto dela. Sem julgamento, apenas observando. Marco, este é Mark. Ele está me ajudando com algumas logísticas domésticas hoje à noite. Marco assentiu uma vez. Claro, tenham uma boa noite. O elevador era todo espelhos e sinos suaves. Ela ficou no canto mais distante, o dedo anelar batucando no celular num ritmo que eu não conseguia identificar. Mantive as mãos nos bolsos, observando os números subirem. Logísticas domésticas? Perguntei. Pequenos reparos, tarefas, coisas que precisam atenção. Ela não estava olhando para mim, mas para meu reflexo na parede espelhada. Coisas para as quais meu marido não tem tempo. As portas se abriram no 18º andar. O corredor tinha carpete grosso e iluminação suave. Enquanto caminhávamos em direção à porta dela, percebi outra porta do outro lado do corredor se abrindo uma fresta e depois se fechando de novo. O apartamento dela
Era de vidro e linhas limpas, o tipo de cozinha onde as bancadas ficavam vazias porque outra pessoa cozinhava. Ela pendurou nossos casacos num cabide de mármore ao lado da porta, pôs a água para ferver e separou os sachês de chá de menta. O caminho mais longo, ela disse de novo, mais suave desta vez. 2 noites por semana, terça e sexta, das 8 às 10. Eu preciso de alguém para ajudar com tarefas, pequenos reparos pela casa, alguém para. Ela parou, as mãos firmes na bancada. Alguém para me fazer companhia enquanto organizo as coisas. Esperei pelo que ela realmente queria, pelo pedido de verdade, pela razão para mulheres casadas em coberturas chamarem motoristas à meia-noite. Não pago por toque físico, ela disse, como se pudesse ler meus pensamentos. Não pago por elogios ou mentiras ou qualquer coisa que nos fizesse sentir baratos depois. Ela virou para me encarar. Eu pago por tempo, tempo honesto, e se você não estiver confortável com isso, pode ir embora agora mesmo, sem ressentimentos. A chaleira começou a assobiar. Ela colocou um envelope grosso na ilha da cozinha. Mais dinheiro do que eu ganhava numa semana de trabalho. Tirei metade e deslizei de volta para ela. Deixe-me merecer isso primeiro. Algo mudou na expressão dela. Alívio, talvez, ou surpresa. O que precisa ser feito? Ela pegou o celular, abriu um aplicativo de notas. Prateleira flutuante no quarto. O suporte se soltou. Compras de supermercado. O aplicativo continua travando quando tento substituir itens. E ela gesticulou para o espaço ao nosso redor. Apenas companhia, enquanto organizo as coisas. Começamos pela prateleira. Trabalho simples. Encontrei o montante, fixei o suporte, nivelei corretamente. Ela segurou o nível enquanto eu trabalhava e conversamos em fragmentos. A reunião do conselho da caridade dela na semana seguinte. A agenda de fisioterapia da minha mãe. Coisas normais, coisas seguras. O aplicativo de supermercado realmente estava travando. Sentamos na ilha da cozinha, o notebook dela entre nós, escolhendo substituições juntos. Iogurte grego em vez do normal, pão de fermentação natural em vez de integral. Ela riu uma vez, rápido e surpresa, quando sugeri pegar o sorvete premium, já que o marido dela não saberia a diferença mesmo. Como você sabe que ele não vai saber? Porque não é ele quem faz as compras. Ela me olhou por um longo momento. Você percebe as coisas. Faz parte do trabalho. Por volta das 23h20, estávamos descendo com 2 sacolas de papel do supermercado. O elevador diminuiu a velocidade, parou no andar do hall. As portas começaram a abrir, depois hesitaram. Passos no hall. Colônia masculina atingiu o ar antes de qualquer outra coisa. Cara, marcante. Vivian? A postura dela mudou por completo. Ombros para trás, expressão suave. Entrada de serviço. Ela murmurou para mim, tão baixo que quase não ouvi. As portas se abriram. Um homem de casaco sob medida estava checando o celular perto das caixas de correio. Alto, grisalho nas têmporas, com o tipo de cansaço que vinha de trabalhar até tarde todas as noites. Graham. A voz dela estava diferente agora, polida. Você voltou cedo. Marco apareceu de algum lugar, segurando um pacote. Sr. Ashford, isso chegou para o senhor. Precisa de uma assinatura. Graham se moveu em direção à mesa. Nós passamos por ele, o mais silenciosamente possível, em direção a uma saída lateral que eu não tinha notado antes. Na garoa do lado de fora da entrada de serviço, ela pegou as sacolas do supermercado. Terça às 8? Ela perguntou. Assenti. Obrigada, Mark. Dirigi para casa na chuva, o envelope no bolso da jaqueta, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Na manhã seguinte, sentei na minha escrivaninha na kitnet em cima da oficina do Jimmy, contando e recontando. O suficiente para cobrir o aumento da receita da minha mãe e ainda sobrar dinheiro.
Digitei um modelo de fatura simples no meu notebook. Logística doméstica e tarefas. A farmácia ligou ao meio-dia. Podemos preencher a receita completa este mês, disse a atendente. Cartão cadastrado? Sim, pode passar. Anotei limites nas notas do meu celular. Tarefas públicas, sempre que possível. Nenhuma porta fechada, a menos que seja necessário para reparos. Mantenha a profissionalidade. 2 noites por semana no máximo. Às 18h15, mandei mensagem para o número que ela tinha me dado. Confirma terça das 20 às 22 horas. Envia a lista até às 18 horas. A resposta dela veio rápido, um emoji de cachecol. Depois, sim. Terça-feira à tarde, um e-mail de um endereço que eu não reconheci. Sophie Reed, assistente de Vivian Ashford. Formulário de conformidade do fornecedor anexado. Por favor, preencha e devolva em até 24 horas. Coisa padrão. Nome da empresa. LTDA. Limites do seguro. Contato de emergência. Preenchi tudo certinho. Enviei de volta. Às 17h42, meu celular vibrou com um convite para o aplicativo de notas compartilhadas. A lista já estava lá: chá, menta, a granel, lâmpadas, LED, branco quente, equivalente a 60 W. Conserto do interruptor do abajur. Quarto, retirada de compras, lista anexada. Às 19h55, estacionei atrás da Meridian Tower. A entrada de serviço estava escorada com uma cunha de borracha. Marco estava na mesa lá dentro, lendo algo no celular. Ele levantou os olhos quando entrei. Noite de logística? Isso mesmo. Ele assentiu em direção ao elevador de serviço. 18. A troca das lâmpadas levou 20 minutos. O interruptor do abajur estava solto na sua caixa. Mais 20 para apertar e testar. Desempacotamos as compras enquanto o chá infusionava em xícaras de cerâmica, conversando sobre nada importante, músicas que ela ouviu no rádio, um livro que a assistente dela tinha recomendado. O caminho mais longo? Ela perguntou quando as compras foram guardadas. Se puder, sentamos nas extremidades opostas do sofá dela, o chá fumegando entre nós, enquanto ela organizava a correspondência e eu rolava e-mails no meu celular. Um silêncio confortável. A chuva contra as janelas. O anel dela batucando suavemente na xícara de cerâmica a cada poucos minutos. Às 20h05, descemos de elevador. Ele parou no 14º andar. Lena entrou, miúda, cabelo escuro, com o corpo em forma de pilates, vestindo roupas esportivas caras. Os olhos dela se moveram para a minha caixa de ferramentas, de volta para o meu rosto. Novo faz tudo do prédio? Ela perguntou. Algo parecido. Hum. Ela sorriu, mas os olhos dela permaneceram curiosos. Bem, seja bem-vindo ao Meridian. As portas se abriram no hall. Acenei com a cabeça em despedida e segui para pôr a minha caminhonete. Nas 2 semanas seguintes, terça e sexta tornaram-se rotina. Marco acostumou-se a me ver. As faturas da Sophie eram aprovadas em 24 horas. O aplicativo de notas compartilhadas crescia. Farinha e açúcar, doar agasalhos de inverno, vedar a corrente de ar na janela do quarto. Desenvolvemos um código. Caminho mais longo significava ficar mais tempo. Sim significava servir mais chá. Não significava guardar as ferramentas e dar boa noite. Nunca nos tocamos. Na sexta-feira da terceira semana, o corredor estava mais escuro que o normal. Enquanto eu carregava uma escadinha em direção à porta de Vivian, a porta de Lena se abriu uma fresta do outro lado do corredor. Ela não disse nada, apenas sorriu e a fechou novamente. Lá dentro, o vento estava aumentando lá fora das janelas. As luzes piscaram 1, 2 vezes e então se apagaram completamente. A iluminação de emergência acendeu, mas o apartamento estava quase todo escuro, exceto pelo brilho da cidade através das janelas do chão ao teto. Sentamos no sofá, esperando a energia voltar. Na escuridão, a voz dela ficou mais suave, mais honesta. Perdemos um bebê.
ela disse. Há 3 anos, no final da gestação, Graham lidou com isso trabalhando mais. Eu lidei com isso, não lidando. Ela ficou em silêncio por um longo momento. A casa ficou tão quieta depois disso, como se nós dois tivéssemos medo de fazer qualquer barulho que pudesse quebrar algo mais. Contei a ela sobre o peso das contas médicas da minha mãe, como eu acordava às 3 da manhã calculando e recalculando, descobrindo quais contas eu podia atrasar, quais clientes eu não podia perder, como a caminhonete quebrando podia afundar tudo. Tenho medo de decepcioná-la, eu disse. Você não vai. Você não sabe. Eu sei que você dirige por 12 horas para garantir que a receita dela seja preenchida. Essa não é uma pessoa que decepciona os outros. Na escuridão, a mão dela encontrou minha testa. Apenas um toque, suave e breve, como quem verifica febre. Depois, ela se afastou. A energia voltou com um zumbido baixo. Os abajures piscaram e acenderam. Nós dois piscamos na luz repentina e nos afastamos. O elevador fez sons suaves de sinos enquanto descíamos. Então, ele parou entre o 15º e o 14º andar com um pequeno tremor. Bem, eu disse, isso é novidade. A iluminação de emergência piscou novamente. Ela riu, realmente riu, e senti algo mudar entre nós. Algo que nada tinha a ver com o elevador ou a energia ou a tempestade lá fora. Você não é claustrofóbico, é? Ela perguntou. Só quando não estou sendo pago. Ela riu de novo e o elevador voltou à vida com um solavanco. As portas se abriram no 14º. Lena estava de pé no corredor, o celular na mão, como se estivesse esperando. Ah, que bom! Vocês não estão presos, ela disse. Eu ia ligar para o síndico. Demos boa noite e segui para o hall. Domingo à tarde, Vivian agendou uma retirada de caridade no aplicativo de notas dela, para encontrá-la na entrada lateral às 14 Hires. Foi diferente à luz do dia. Dirigimos pela avenida à beira-mar com as janelas abertas, o ar salgado misturando-se com o perfume dela. Paramos num food truck perto da marina, compartilhamos tacos de peixe em pé numa mesa de piquenique. O vento aumentou e eu dei a ela minha jaqueta sem pensar. Ela só me devolveu quando chegamos ao carro. Terça-feira, ela disse, deslizando a jaqueta pelo banco de trás enquanto eu a deixava numa entrada lateral do prédio. A terça-feira chegou com um e-mail da Sophie, enviado às 20h23, enquanto organizávamos a pilha de doações de Vivian. Por favor, anexe o certificado de seguro atual. O formulário de conformidade do fornecedor foi atualizado. Obrigada, Sophie. CC. Graham Ashford. Vivian ficou muito imóvel quando viu o nome de Graham no e-mail. Use a entrada de serviço esta noite, ela disse baixinho. Arrumei as ferramentas, peguei o elevador de serviço até o estacionamento. Marco estava esperando perto da saída, segurando a porta. Senhor Hale, ele disse baixinho, a entrada de serviço está fechada para a maioria das pessoas. Assenti em agradecimento e segui para a minha caminhonete. Um celular com câmera clicou suavemente em algum lugar atrás de mim. Olhei para trás, mas vi apenas sombras e pilares de concreto. Meu celular vibrou quando saí do estacionamento. Vivian. Cancele sexta. Indefinido. Fiquei olhando a mensagem até o semáforo mudar atrás de mim. Não dormi naquela noite. A manhã de quarta-feira veio cinzenta e fria, e eu dirigi minhas rotas habituais como se nada tivesse mudado. Mas eu me pegava fazendo o caminho mais longo em frente a Meridian Tower por volta das 18 horas, diminuindo a velocidade o suficiente para ver as janelas do 18º andar. Nunca parei. Quinta-feira, a farmácia ligou de novo. Aumento de preço na medicação da sua mãe. O convênio está cobrindo menos. Quanto menos? Cerca de 40%. Autorizei um preenchimento parcial e dirigi até a oficina do Jimmy para pegar alguns bicos. Troquei óleo, fiz rodízio de pneus, qualquer coisa que pagasse em dinheiro e mantivesse minhas mãos ocupadas.
A sexta-feira veio e se foi. O tempo que eu costumava passar no apartamento da Vivian, passei estacionado na marina, observando os barcos balançarem em seus atracadouros. Mais seguro assim. Sábado e domingo se arrastaram. Ajudei Jimmy com um trabalho de transmissão pela metade do preço, só para ter onde estar. Segunda-feira, me peguei rascunhando mensagens que nunca enviei. Tudo bem? Apagar. Obrigado pelo trabalho. Espero que esteja bem. Apagar. Eu fiz algo errado? Apagar. Terça-feira à noite, o que deveria ter sido nossa sessão regular. Acabei na minha caminhonete em frente a uma lanchonete 24 horas, comendo torta e tentando não pensar no chá de menta. Quando voltei ao meu apartamento, abri o porta-luvas para pegar o documento do carro para uma atualização do seguro. Foi quando vi um cachecol de cachemira, cinza suave, dobrado de forma organizada e pequena. Cheirava a jasmim e chuva, enrolado em um pedaço de papel, escrito à mão com letra cuidadosa: o caminho mais longo é caminhar. Sentei no banco do motorista por 20 minutos, o cachecol nas mãos, tentando descobrir quando ela poderia tê-lo deixado ali. Então me lembrei: domingo na marina. Quando dei minha jaqueta a ela, ela deve ter guardado enquanto eu pagava os tacos. Naquela noite, não consegui dormir de novo. Estava deitado na cama, olhando para o teto, quando meu celular mostrou 2:06 da manhã. Pela minha janela, eu podia ver a Meridian Tower ao longe. Enquanto observava, uma pequena luz piscou 2 vezes perto da base do prédio. A luz da entrada principal. 2 piscadas, depois ficou constante. Me vesti e dirigi até lá. O prédio parecia diferente às 2 da manhã. Mais silencioso, mais sombras. Estacionei do outro lado da rua e sentei num banco público debaixo de um poste de luz. Às 2:12, a porta do hall se abriu. Vivian saiu sozinha, vestindo jeans e um casaco que eu nunca tinha visto antes. Ela caminhou até a outra ponta do banco e sentou-se, deixando um lugar entre nós. Oi, ela disse baixinho. Oi. Sentamos em silêncio por um minuto, a respiração embaçando no ar frio. A cidade estava silenciosa, apenas o tráfego distante e o zumbido dos postes de luz. Lena tirou uma foto, ela disse finalmente. Na última terça-feira, pela janela, sua jaqueta pendurada na minha cadeira. Imaginei algo assim. Graham tem estado mais atento ultimamente. Sophie está observando minha agenda mais de perto. A assistente o copiou no seu e-mail de fornecedor. Assenti. Então, estamos encerrando. Estamos mudando as regras. Ela virou para me olhar. Chega de visitas em casa. Chega de noites. Só a luz do dia. Lugares públicos. Faturas apenas para consultoria. Isso será suficiente para eles recuarem? Tem que ser. Ela apertou o casaco. Caminhar será o caminho mais longo agora. Sentamos em silêncio por mais alguns minutos. Então, ela se levantou. Devo voltar. A acompanhei até as portas do hall, parando 3 passos antes enquanto ela usava seu cartão-chave. Quinta-feira de manhã. Ela disse sem se virar. Volta na marina, 10 da manhã. Às 8:30 da manhã de quinta-feira, mandei mensagem. Chá na térmica? Volta na marina? A resposta dela, sim. Eu a encontrei no estacionamento da marina com chá de menta numa garrafa térmica de metal. Fizemos a volta uma vez em silêncio confortável, passando a térmica de um para o outro sem deixar nossas mãos se tocarem. Como está sua mãe? Ela perguntou, dando um jeito. A medicação nova está ajudando, só que custa mais. Fico feliz que esteja ajudando. Conversamos sobre livros. Ela recomendou algo sobre história da arquitetura. Sugeriu uma série de mistério que minha mãe gostava. Conversa normal, mas por baixo dela, o espaço cuidadoso que mantínhamos entre nós parecia carregado. Na metade do caminho, ela pegou o celular. Sophie me mandou as taxas de fornecedor para consultoria externa. Design de paisagem, planejamento de manutenção, R$ 40 por hora.
Isso é generoso? É o preço de mercado, pelo tipo de experiência que você realmente tem. Quando completamos a volta, já tínhamos planejado uma cobertura para futuros encontros, consultas em lojas de material de construção, visitas a floriculturas para o evento beneficente de primavera da caridade dela. Tudo legítimo, tudo público, tudo registrado corretamente pela Sophie. Sábado de manhã, ela disse quando chegamos aos nossos carros. Feira livre. Apenas 2 voltas. Encaixei a térmica debaixo do braço. Vou trazer os recibos do chá. Ela quase sorriu. Despesa profissional. Sexta-feira, peguei um bico extra que cobriu a receita completa da minha mãe mais um pouco. Pequena vitória, mas foi bom pagar a farmácia por inteiro. Sábado de manhã, na feira livre, caminhamos entre as barracas como em qualquer outro arranjo de consultoria. Ela comprou limões e pão enquanto eu tirava fotos de diferentes montagens de estandes para o planejamento do evento de caridade dela. Na metade da nossa segunda volta, uma senhora mais velha com um casaco sob medida se aproximou. Vivian! Que bom te ver aqui! A postura de Vivian mudou. Ficou mais formal. Margaret, bom dia. E quem é este? Este é Mark Hale. Ele está nos consultando sobre a montagem do nosso evento beneficente de primavera. Mark, esta é Margaret Holbrook, do Conselho de Artes. Apertei a mão de Margaret, entrando facilmente no modo de prestador de serviço. Estamos analisando os padrões de fluxo de pessoas, o espaçamento entre as barracas, garantindo que o layout funcione tanto para acessibilidade quanto para arrecadação. Margaret assentiu com aprovação. Que minucioso. Bem, vou deixá-los voltar ao trabalho. Depois que ela saiu, continuamos caminhando, mas mantivemos uma distância maior. Distância profissional. No final da segunda volta, sentamos num banco público. Vivian bateu levemente o anel na térmica antes de se levantar. Um pequeno ritual, como um beijo de despedida que não podíamos ter. Domingo, dirigi para ver minha mãe. Ela parecia melhor, com mais energia por causa da medicação nova. Sentamos na cozinha dela enquanto ela preparava o almoço e ela perguntou sobre o trabalho. Você parece mais leve ultimamente, ela disse. Menos preocupado. As coisas estão mais estáveis. Que bom. Você trabalha demais, Mark. Deveria arranjar tempo para outras coisas também. Segunda-feira de manhã, encontrei Marco do lado de fora do prédio. Ele estava pegando um café de um carrinho, me viu passando. Sr. Hale. Marco, tudo bem? Ele olhou em volta, depois se aproximou. Aquela noite da entrada de serviço, há umas 2 semanas. Sim? O síndico perguntou sobre isso. Revisão de segurança de rotina. Ele tomou um gole do café. Eu disse a ele que era uma consulta de manutenção agendada. Meus registros não mostram nada em comum. Aprecio isso. Manhãs são mais seguras, ele disse baixinho. Menos gente prestando atenção. Mais fácil manter as coisas. Ele procurou a palavra. Profissionais. Mandei mensagem para Vivian naquela tarde. Chega de docas. Marina quarta? A resposta dela. Um emoji de estrada com 2 linhas paralelas. Quarta-feira de manhã, 7h30. Volta na Marina. Chá na térmica. Recomendações de livros. Um corredor passou por nós 2 vezes. Apenas mais uma manhã rotineira para todos os envolvidos. Terminei o mistério que você sugeriu, ela disse. O detetive me lembrou você. Presta atenção em detalhes que outras pessoas perdem. Ele resolveu? Eventualmente. Mas ele precisava ser paciente. Completamos 2 voltas e nos separamos na faixa de pedestres, mantendo uma distância cuidadosa e visível entre nós enquanto o sinal mudava. Nos 10 dias seguintes, fizemos mais 3 dessas voltas matinais, cada uma registrada pela Sophie como consulta de planejamento de arrecadação de fundos, cada uma terminando na mesma faixa de pedestres, com a mesma distância cuidadosa mantida. Então, a agenda do Graham mudou
e a Vivian teve que cancelar nossa reunião de sexta-feira em cima da hora. Passei a tarde trocando o óleo com o Jimmy, em vez de dar voltas no quarteirão dela. Abati mais um pedaço da dívida médica da minha mãe. Mandei um e-mail para a Vivian com uma pergunta legítima sobre tipos de vedação para janelas, só para manter as aparências. Naquela noite, às 21h58, meu celular vibrou. Uma foto do cachecol cinza dobrado em uma cadeira com a legenda: "Ainda é seu se precisar." Respondi imediatamente. Caminhada, 8 hour. Banco perto do bote azul, um tique de leitura apareceu. Depois, mais nada. A sexta-feira à noite virou sábado de manhã. Cheguei à marina às 7h45. Sentei no banco perto do bote azul com a garrafa térmica soltando vapor ao meu lado. Exatamente às 8 horas, ela apareceu no caminho. "Bom dia", ela disse, sentando-se com um espaço entre nós. "Bom dia." Servi chá em 2 xícaras da garrafa térmica. Ela bateu o anel uma vez no metal, um toque suave e intencional. Fizemos 2 voltas, conversando sobre coisas comuns. A campanha de arrecadação de livros da instituição dela estava indo bem. A fisioterapia da minha mãe estava ajudando na mobilidade dela. O jeito como a luz da manhã refletia na aparelhagem dos barcos era mais bonito do que qualquer um de nós esperava. Sem toques, sem promessas, sem declarações dramáticas, apenas 2 pessoas trilhando caminhos cuidadosamente paralelos, perto o suficiente para compartilhar a conversa, mas longe o bastante para se manterem seguras. Na faixa de pedestres onde sempre nos separávamos, ficamos esperando o sinal mudar. Um casal com um cachorro passou atrás de nós. Um corredor se alongava na esquina. A vida matinal normal acontecendo ao nosso redor. O sinal de pedestres começou a piscar. "Algumas estradas são retas", eu disse baixinho. "Algumas são cheias de curvas fechadas, e algumas são apenas 2 pessoas caminhando lado a lado, cuidadosas para não esbarrar as mãos." Ela me olhou por um momento, o anel batendo mais uma vez na xícara da garrafa térmica dela. "Mesma hora na semana que vem?" ela perguntou. "Se você quiser o caminho mais longo." "Eu sempre quero o caminho mais longo." O sinal mudou. Avançamos para a faixa de pedestres juntos, separados, mas juntos. 2 linhas paralelas movendo-se na mesma direção, mantendo o espaço entre nós que nos mantinha seguros e nos fazia voltar sempre. Atrás de nós, a marina se acomodava em mais uma manhã comum. À nossa frente, a cidade acordava para mais um dia de escolhas cuidadosas e pequenas rebeliões. Algumas portas batem e fecham. Outras permanecem entreabertas, o suficiente para deixar a luz entrar. Caminhamos adiante, separados, juntos, para o que viesse a seguir.